Você já parou para pensar por que tantas mulheres, mesmo com mais liberdade e conquistas do que nunca, ainda se sentem exaustas, ansiosas e infelizes? Vivemos em uma era onde a independência é exaltada, mas com ela surgiu uma nova pressão: ser perfeita em tudo. Carreira, aparência, vida afetiva, maternidade, tudo precisa estar impecável. Mas a que custo? Neste vídeo, vamos refletir profundamente sobre como a sociedade moderna, sem perceber, criou um novo tipo de prisão, mais sofisticada, mais silenciosa, mas ainda assim real. Usando ideias da filosofia, do estoicismo e da psicologia, vamos entender o que está por trás desse mal-estar invisível que tantas mulheres enfrentam. Acompanhe cada parte deste vídeo com atenção, porque entender isso não é só importante, é urgente. Pode ser o primeiro passo para você, ou para alguém que você ama, sair de uma vida de cobrança e reencontrar paz, liberdade e sentido de verdade. O peso invisível da liberdade. A liberdade, quando mal compreendida, pode se transformar em um novo tipo de prisão, mais sutil, mais refinada, mas igualmente opressora. A mulher do nosso tempo, embora tenha rompido com amarras históricas, carrega agora um fardo silencioso, o da exigência constante de ser tudo o tempo todo. A antiga submissão aos papéis tradicionais deu lugar à tirania das possibilidades infinitas. Não basta mais ser, é preciso provar, performar, resistir, superar, e tudo isso com graça, beleza e equilíbrio. A liberdade tornou-se cobrança, disfarçada de escolha. O pensamento estoico nos alerta: devemos distinguir o que está sob nosso domínio daquilo que não está. As expectativas alheias, os julgamentos sociais, as comparações incessantes, nada disso pertence ao campo da nossa influência. Logo, não deveriam nos perturbar. Mas vivemos num tempo em que essa fronteira se tornou turva. A mulher moderna, ao tentar ser soberana de si, vê-se frequentemente governada por padrões que sequer reconhece como seus. Ela é empurrada a conquistar o mundo externo, enquanto o mundo interno grita por silêncio, sentido e autenticidade. O paradoxo é cruel. Quanto mais liberdade, mais cobranças. Quanto mais conquistas, mais solidão. Quanto mais vitórias externas, maior o vazio interno. Isso não significa que a busca pela independência seja vã. Ao contrário, é uma das expressões mais altas da dignidade humana, mas é preciso olhar para ela com sobriedade. A liberdade verdadeira, como ensinam os estoicos, nasce do autodomínio, da clareza de propósito, da recusa em submeter a alma ao tribunal das aparências. A mulher que deseja encontrar paz nesse novo mundo deve aprender a se blindar contra os ventos da comparação. Não é frieza, é sabedoria. Não é fuga, é coragem. O ideal de ser tudo para todos é um peso que nenhuma mente lúcida carrega sem adoecer. A verdadeira fortaleza está em saber o que deixar cair. Em meio ao ruído de mil expectativas, a mulher estoica silencia e retorna ao essencial. Aquilo que está sob sua vontade, aquilo que é justo, aquilo que é seu. Este é o convite: que a mulher contemporânea não apenas conquiste o direito de ser o que quiser, mas também a coragem de não ser o que não precisa. Que saiba com firmeza e serenidade rejeitar o ideal que não escolheu. Pois, como diria Sêneca, a vida feliz é aquela que está em conformidade com a natureza. E nada é mais natural do que viver de acordo com a própria alma, não com a projeção dos outros. A ilusão da escolha e o silêncio da alma. Vivemos em um tempo em que a abundância de caminhos é celebrada como sinônimo de liberdade. Porém, como bem ensina a filosofia, sobretudo a estoica, a liberdade não consiste em ter todas as portas abertas, mas em atravessar com serenidade apenas aquelas que estão alinhadas com nossa essência. A multiplicidade de escolhas pode parecer uma bênção, mas frequentemente se revela uma armadilha dourada. Quanto mais possibilidades, maior o medo de escolher errado, maior o peso da dúvida, maior a culpa por não dar conta de tudo. A alma se inquieta, não por falta de opções, mas por excesso de direção e escassez de sentido. A psicologia contemporânea confirma essa angústia moderna. Diante de tantas oportunidades, a mente humana se vê sobrecarregada. Em vez de libertas, muitas mulheres sentem-se esmagadas sob a expectativa de excelência em todas as esferas da vida. A conquista de espaços antes negados nas universidades, nos mercados, nas artes, nos lares, não veio acompanhada da permissão para serem imperfeitas. O mundo lhes ofereceu asas, mas exige que nunca tropecem no voo. E assim a liberdade tornou-se mais uma forma de cobrança, a de ser feliz, bem-sucedida, bonita, autônoma, equilibrada e exausta. O pensamento estoico propõe outro caminho, a liberdade interior. Epicteto dizia que a chave para a felicidade está
está em desejarmos apenas o que depende de nós. Não podemos controlar as exigências da sociedade, nem o ritmo frenético do mundo, mas podemos escolher não nos submeter a eles. A mulher que compreende isso não renuncia à luta externa, mas se protege do caos interno. Ela aprende a dizer não, sem culpa, a escolher menos para viver mais, a desacelerar sem se sentir fracassada. Seu critério não é o aplauso, mas a paz. Não se trata de voltar atrás nas conquistas, mas de avançar com consciência. O progresso verdadeiro não é aquele que nos leva mais longe, mas o que nos aproxima de nós mesmas. Liberdade não é ter 1000 caminhos, é caminhar leve por aquele que faz sentido. E para isso, é preciso silenciar o ruído do mundo e ouvir a voz interior. Essa que não grita, mas sussurra verdades que ignoramos por medo de parecer frágeis. A mulher estoica não teme parecer menos ocupada, menos presente, menos produtiva. Ela sabe que sua presença mais poderosa é aquela que nasce de uma mente clara e um coração tranquilo. E nesse mundo que insiste em velocidade, talvez a maior revolução feminina seja escolher com coragem a serenidade. A corrida invisível e o retorno ao essencial. No coração do estoicismo reside uma verdade profunda. A felicidade não está no aplauso, nem na aprovação externa, mas em viver de acordo com a própria natureza. Ser o que se é, sem adornos, sem disfarces, sem a constante preocupação com o olhar do outro, é o gesto mais libertador que um ser humano pode realizar. No entanto, muitas mulheres hoje relatam justamente o oposto. Sentem-se estranhas em suas próprias peles, como se suas vidas fossem roteiros escritos por mãos invisíveis, sempre exigindo mais, sempre cobrando uma nova performance. As redes sociais, os discursos motivacionais e os ideais de empoderamento, embora muitas vezes bem intencionados, passaram a ditar regras tão rígidas quanto aquelas que um dia tentamos quebrar. Agora, não basta ser livre, é preciso exibir essa liberdade. Não basta ser independente, é preciso provar isso com conquistas visíveis, com uma vida polida, invejável, exemplar. A mulher torna-se um projeto constante, uma eterna construção inacabada, cuja meta se afasta a cada passo como uma miragem no deserto. E nesse ritmo frenético, o que se perde é justamente o contato com o próprio centro. A filosofia estoica nos convida ao oposto dessa vertigem, a introspecção, a simplicidade, a reconexão com aquilo que é essencial. Epicteto nos lembrava que não devemos buscar nossa felicidade nas coisas que estão fora de nós, pois estas mudam, iludem e escapam. A mulher que vive para corresponder a padrões, mesmo que travestidos de liberdade, está presa a uma corrente dourada. A verdadeira independência nasce quando ela se pergunta: o que eu realmente quero? O que me faz bem, independentemente do olhar do mundo? O estoicismo não exige renúncia ao progresso, mas ao auto-engano. Ele não nos afasta do mundo, mas das ilusões que o mundo vende. A mulher que compreende isso começa a trilhar um caminho mais silencioso, porém mais autêntico. Ela deixa de correr para conquistar e passa a caminhar para compreender. Cada passo deixa de ser uma fuga do passado ou uma obsessão pelo futuro e se torna um encontro com o presente, esse lugar onde a vida realmente acontece. Romper com os antigos padrões foi um ato de coragem. Romper com os novos, mais sutis, mais sedutores, mas igualmente opressores, exigirá ainda mais. Mas essa é a beleza da jornada filosófica. Ela nunca é fácil, mas sempre libertadora. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro empoderamento seja ousar parar, respirar, sentir e dizer com serenidade e firmeza: isso é suficiente porque sou eu que escolho. O valor do vínculo e a sabedoria da medida. Em um tempo em que a autossuficiência é celebrada como virtude suprema, muitas mulheres têm se visto diante de um dilema silencioso, entre parecerem fortes e sentirem-se sozinhas. A ideia de que independência significa não precisar de ninguém vem muitas vezes disfarçada de liberdade, mas carrega consigo uma sombra, o isolamento emocional. A psicologia nos lembra que pertencer, criar laços e compartilhar a jornada não é fraqueza, é condição humana. E a filosofia estoica, longe de negar os afetos, ensina a cultivá-los com sabedoria, razão e virtude. A mulher estoica compreende que os vínculos mais sólidos não nascem da carência, mas da presença. Consciente. Amar, confiar, depender em medida justa, tudo isso pode ser sinal de força, não de fragilidade. O problema não está em precisar do outro, mas em se perder por ele. A sabedoria consiste em saber onde termina o cuidado e começa o apego destrutivo, onde o amor constrói e onde ele começa a nos engolir. O equilíbrio não está em negar os afetos, mas em não ser escrava deles. Como dizia Sêneca, aquele que é cativo do amor não ama, está doente. A cultura moderna tem vendido uma imagem de mulher imbatível, sempre no controle, sempre resolvendo tudo sozinha. Mas por trás dessa figura idealizada, há muitas vezes uma alma cansada,
desejando apenas ser vista, acolhida e compreendida. A força verdadeira não está em fechar-se ao outro, mas em abrir-se com discernimento, escolhendo bem onde e com quem partilhar o coração. Os estoicos não pediam que nos isolássemos do mundo, apenas que não fôssemos reféns dele. Conexão não é fraqueza. Responsabilidade compartilhada não é incompetência. Permitir-se cuidar e ser cuidada faz parte da vida virtuosa, pois a virtude também floresce nas relações humanas, quando são regidas pela honestidade, pelo respeito mútuo e pela liberdade interior. A mulher que reconhece isso se torna mais inteira, mais plena, mais fiel à sua natureza, não como um ideal inalcançável de independência total, mas como alguém que, sendo livre por dentro, pode escolher amar sem se perder. Assim, ao invés de sufocar o desejo de vínculo em nome de uma força forjada, que possamos cultivar relações firmes e serenas, guiadas por consciência e não por exigência. O verdadeiro estoicismo não é a solidão, mas a clareza. Saber quando se apoiar, como apoiar e com quem caminhar. Porque, no fim, o caminho é mais leve quando não é trilhado sozinho e mais verdadeiro quando é trilhado por escolha, não por necessidade. O silêncio interior e a liberdade real. Há uma dor nova no mundo, discreta, mas presente, que afeta profundamente a mulher contemporânea. Não é mais a opressão explícita, visível que aprisiona. É uma inquietação interna, sutil, quase invisível. Um tipo de infelicidade sofisticada, mascarada de liberdade, que brota não da falta de opções, mas do excesso de exigências internas. A sociedade moderna não apenas libertou a mulher de antigas amarras, mas também plantou dentro dela um juiz implacável, a voz constante da autoavaliação, do perfeccionismo, da performance idealizada. Ser livre hoje é muitas vezes sinônimo de nunca descansar. A filosofia estoica nos oferece um antídoto para esse veneno silencioso, o cultivo da paz interior. A mulher estoica não busca vencer todas as batalhas externas, mas sim reconhecer quais valem sua energia, sua atenção, sua alma. Ela compreende que a verdadeira liberdade não se encontra em atender às expectativas do mundo, mas em questionar as próprias exigências internas. Afinal, quantas dessas vozes que exigem excelência constante são realmente nossas? Quantas foram herdadas, impostas, absorvidas sem consciência? Epicteto nos ensina que a raiz do sofrimento não está nas coisas em si, mas nos julgamentos que fazemos sobre elas, e sobretudo sobre nós mesmas. A maturidade espiritual nasce no instante em que paramos de correr atrás de todos os ideais e começamos a selecionar com sabedoria o que realmente importa. A mulher que se permite esse olhar se liberta do vício da aprovação, da compulsão pela produtividade, da necessidade de justificar sua existência com resultados. Ela aprende a estar em paz mesmo quando não é perfeita, mesmo quando não tem tudo sob controle. Ser estoica nesse sentido é ter coragem de ser suficiente, não em relação ao mundo, mas em relação a si mesma. Essa é a conquista mais rara da liberdade, o silêncio interior. Não o silêncio vazio, mas aquele que nasce da reconciliação com quem se é. Um silêncio que acalma, que orienta, que permite respirar entre tantas exigências. A mulher que o encontra torna-se firme como uma rocha em meio à tempestade. Não porque nada a toca, mas porque ela sabe distinguir o que merece sua perturbação e o que deve ser entregue ao fluxo da vida. No fim, a sabedoria não está em acumular feitos, mas em cultivar discernimento. A mulher verdadeiramente livre não é a que realiza tudo, é a que compreende que não precisa. E é nesse espaço de compreensão, onde cessam as vozes da cobrança e floresce a quietude da alma, que a felicidade deixa de ser um ideal distante e torna-se um estado presente. Obrigado por assistir. Se este conteúdo tocou você, curta e compartilhe. Pode fazer diferença na vida de alguém. Agora assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela.